Olá, Cleiton Rodrigues retornando com mais uma aula no nosso curso de Java, né, em Linux e Windows. Essa aqui é a aula 16, nós vamos estar falando sobre mais um pouco das configurações da janela gráfica. Na aula anterior nós criamos a nossa primeira janela aqui na pasta GUI, então tá lá. Nós temos o Scale.java, né. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o conteúdo do Scale.java, que já foi combinado que ele será nosso modelo, né, para as outras janelas, e vou direcionar para o novo arquivo que ele vai se chamar config janela.java. Vou dar esse nome aqui porque nós vamos trabalhar mais configurações aqui na janela. Vou mostrar algumas outras a mais que eu não mostrei, né? Digitar aqui no editor de texto vim config janela.java, e aqui nós já vamos iniciar aquela inserçãozinha do nome, né? Já é outro arquivo, então config janela.java. A função dele vai ser, ele já é um template, né, para exemplificar. Então vou colocar assim, ó, mostrando mais configurações de janelas gráficas. Janelas gráficas em Java. A data hoje é dia 21 de 2014. E aqui nós vamos proceder com o seguinte detalhe, que nós vamos tirar, né, esse scale, vamos ter que mudar o nome. Agora, cada vez que a gente criar um arquivo novo, a gente vai colocar o nome do arquivo aqui, ó. Na declaração o extend jframe continua. Aqui também tem que mudar no método construtor, né, config janela. E lá embaixo também, na hora que a gente está fazendo instanciando a classe, né, e criando objeto, a gente tem que mudar aqui também. Senão na hora da execução vai dar um problemão. Não vai rodar. Aliás, não vai nem compilar, né? Muito menos rodar. Então tá aí a gente salva. ESC w ponto de interrogação, salvei. Vou voltar para a edição novamente. Então aqui nós havíamos falado, né, sobre as configurações de visibilidade, dimensões, centralização da janela e fechamento padrão, que é o exit on close. Ele fecha e tira da memória completamente o programa, né? Hoje nós vamos estar falando também sobre outros métodos de fechamento. Eu vou colocar aqui cada um deles. Eu vou até copiar esse. Deixa eu só sair aqui, deixa eu copiar esse aqui, que nós vamos ter que colar mais 3. 1, 2, 3. Porque essa parte aqui do set default close operation continua, e aqui só vai mudar aqui na frente. Então o outro método que nós temos é o hide on close. Depois tem o do, só confirmar que esse é esse aqui mesmo. É o hide on close, isso mesmo. Do nothing, do underline nothing on close. E o último deles é o dispose on close. Então nós vamos colocar aqui, ó, dispose on close. Então nós vamos ver esses métodos e outras configurações também que nós vamos estar trabalhando. Vou até colocar aqui, ó. Depois eu vou alterar lá os comentários. É o set, nós colocamos o set location, nós vamos colocar esse método aqui também, ó. Vamos trabalhar ele hoje. É o set extended state. Aí nós temos o, para a janela abrir já toda maximizada, é o maximized underline buff. Isso aqui ele vai, deixa eu já comentar aqui. Abre o programa com janela maximizada. E o outro é o set também extended state também, só que vai ser o iconified, ou seja, iconified. Esse aqui vai abrir já com a janela minimizada. Abre programa com janela minimizada. Com janela minimizada. Então tá, aí o outro também que nós vamos estar vendo hoje é o set resizable. Aí nós vamos colocar false, ou seja, esse método ele não permite o redimensionamento da janela. Se você quer que a janela tenha um tamanho fixo,
ele não permite redimensionamento. Só que aí, quando você define esse método e o setLocation relative to null, ele fica, se ele tiver definido lá, declarado, ele não vai funcionar. Esse resizable ele torna o método setLocation como se ele tivesse sem ter ele abre no meio e joga lá pro canto, né? Ele vai ficar, a janela vai abrir padrão aqui. Vou mostrar depois para vocês. Deixa eu ver outra coisa que a gente vai estar vendo hoje. Hoje vai ser isso daí. Aí eu vou alterar aqui os comentários, né? Esse aqui permanece. Esses outros, eu já vou deixar na documentação aqui do próprio programa um comentário mais detalhado, porque eu até já fiz esse programa ali, né? Já testei ele todinho. Então eu tenho esse comentário ali já pronto e eu vou estar copiando de lá para cá. Então aqui, ó, em cima aqui eu vou colocar o comentário para o método hide_onClose, comentário de múltiplas linhas, né? Deixa eu copiar o programa ali. Então tá aqui, o hide_onClose. Deixa eu copiar só esse detalhe aqui e colocar lá. Vou colocar o hide_onClose, colar ele aqui. Deixa eu só dar uma organizada depois eu dou uma organizada. Aí nós temos o hide_onClose. Depois dele eu tenho o outro método que é o do_nothing_onClose. Vou mostrar o funcionamento de cada um, como é que fica aí o aspecto, né, do do_nothing_onClose. Então é esse aqui agora. Copiar ele aqui, colar. E o último é o dispose_onClose. Só copiar só esses comentários aqui para não ter que digitar. A minha digitação ela é péssima. Eu ainda estou com um probleminha na mão aqui que ajuda a piorar. Mas vamos lá. Catando Bíblia nós vamos embora, né? O importante é programar. Nem que seja com a ponta do nariz. Se não tiver dedo mais funcionando, nós vamos. Mas o importante é a gente desenvolver. Colar aqui. Vamos fechar aqui salvar, aliás. Então vamos lá. O método hide_onClose, aqui já vou ler aqui para vocês. Ele faz com que a janela seja apenas ocultada quando o usuário tenta fechar o aplicativo, ou seja, o programa continua sua execução. O uso desse valor só é justificado quando queremos que a janela ou algum de seus componentes esteja disponível para acesso e manipulação, mas não queremos que isso seja visível aos olhos do usuário. Ou seja, tem vários programas aí, igual programas de torrent, né? Você fecha o programa, acha que ele está fechado, só que aí alguns até deixam ícones, né, para você restabelecer o funcionamento anterior, e outros ele só fica como rotina. Às vezes ele é um programa também de antivírus, por exemplo. Você fecha, você pode ver que o antivírus ele nem abre, né? Ele fica lá assim, ele executa e fica em background. Quando você clica que ele vai abrir o funcionamento, mas ele está sempre em execução. Então eu só vou estar ensinando esses detalhes aqui para vocês terem conhecimento. Não sei, mais para frente pode ser que ele seja útil, né? Mas o padrão que a maioria dos programadores usa é o exit_onClose mesmo, que é para fechar. Clicou para fechar, fechou. Mas tem esse daí, o hide_onClose. O do_nothing_onClose, ele é o seguinte: ele faz com que o usuário não seja capaz de fechar a janela. Isso aqui ele já é assim, também não vejo muita utilidade para esse programa aqui não, para essa função aqui não, porque eu não vou querer criar um programa para que o usuário não consiga fechar. Pelo menos a maioria dos programas não. Mas tá aí, ó, neste caso você deve efetuar algum processamento e fechar a janela, ou seja, poderia ser criado, vamos supor que você coloca lá para o usuário não fechar lá no botão de cima, mas você criaria um outro método, o tipo salvar. Vamos supor que esse programa você não quer que ele feche sem efetuar uma condição X, pode ser utilizado dessa forma aqui, ó. Tem que fazer tipo um backup. Aí o cliente vai lá, clica no botão X, faz o backup e depois do backup ele altera o set default close operation de hide_onClose para exit_onClose. Aí ele fecharia. Então assim, tem até assim, a gente analisando, sempre aparece um caso ou outro que utiliza. E esse último, que é o dispose_onClose, o que ele faz? Ele libera, ou seja, retira da memória tanto a janela do aplicativo quanto seus componentes. A diferença entre esse valor e o hide_onClose é que o primeiro oculta. Eu falar a verdade, esse dispose_onClose aqui, eu vejo ele no mesmo funcionamento do exit_onClose. Eu clico nele e vejo. Fica a mesma coisa. Então eu vou estar mostrando agora para vocês aqui. Eu vou fazer alguns comentários. Nós estamos lá com... Eu vou deixar esse... Eu vou começar primeiro com aqueles de cima lá. Eu vou até comentar isso aqui, ó. Vou comentar esses outros métodos para não dar conflito na hora de compilar, né? Então eu vou comentar esses. Vou comentar esse resizable aqui que eu não vou mostrar ele por enquanto. O iconifier também. E vou deixar
Primeiro eu vou deixar a janela abrindo normal. Então eu vou fechar aqui, né? Salvar e vamos compilar ela. Ah, deixa eu só voltar para arrumar um negócio aqui que eu esqueci. O super está como esqueleto, né? Nós já vamos mudar aqui agora. Então ele vai ser assim, ó. Vou colocar assim, janela gráfica em Java, mais configurações. Vou mudar isso aqui. Não vou colocar acentuação, porque nós vamos mostrar depois o programa lá no Windows. Eu não sei porquê que está tendo problema de acentuação na janela gráfica. Geralmente não tem. Talvez alguma configuração aqui do Windows lá, do Java no Windows. Depois eu vou verificar isso aí e ver. Por enquanto eu vou deixar assim. Então vamos ESC2.x interrogação, nós vamos salvar e vamos compilar esse programa aqui. Então tá aí, vou colocar lá javac config janela java .java, né, e vamos compilar ele, vamos fazer a execução aqui do programa aqui. Vou mostrar aí para vocês aí. Ele vai abrir normal igual aquela outra janela, tá vendo? Ela tentou se posicionar ali, que é o default, como o set on close set location relativo to null está definido, então ela jogou para cá. E tá aí, ó, janela gráfica em Java mais configurações. Até aqui tudo normal, igual a outra janela, né? Só que nós vamos alterar aqui agora, ó. Vou voltar no editor lá, no Vim, e vou pegar agora aqui e vou deixar vou descomentar esse set extend maximized buffer para vocês verem o funcionamento dele. Então aqui nós vamos ter que compilar novamente. Já está tudo salvo no buffer lá. Eu só trabalho esses comandos que eu já digitei no Vim aqui com a setinha para cima e setinha para baixo. Você vai navegando lá, ó. Então tá aqui, né? Agora é o Java config janela. Dá o Enter. Aí, ó. A janela até tentou abrir ali no meio, como o set location está definido, e jogou para cá. Se eu não definir o set location, ele fica no padrão. Quando a gente clica aqui, né? Ele joga para cá, para o canto. E na hora de abrir não faz esse sistema aqui. A não ser, eu acho que assim, quando você vai trabalhar com janela maximizada, é interessante não trabalhar com set location relativo to null, para não não ficar feio na hora de abrir. Então ele já abre normal e depois quando você clica ele fecha ali, ó. Beleza, já vimos o funcionamento desse aqui. Agora eu vou voltar de novo no editor e vou comentar, né, opa, deixa eu voltar aqui. Vou comentar aqui novamente esse maximized. Vou mostrar agora o Iconifed, que é deixa a janela minimizada, né? Então compilando e rodando. Vocês vão ver aí, ó. É rapidinho, ele só dá uma piscada e já joga a janela lá para baixo. Engraçado, demorou. Tá acontecendo. Geralmente não. Tá aqui, ó. Aqui nem mostrou. No Windows ele já me dá uma piscadinha, aqui ele não mostrou não. Você vê que o programa abriu, tá rodando e ele nem mostrou. Deixa eu até fechar aqui e fazer de novo. Foi tão... Aqui, ó, Java config janela. Aqui, no caso aqui ele nem mostrou, mas olha lá o prompt piscando, ou seja, está executando o programa. Ele está aqui, ó. Com Alt Tab a gente mostra. Tá vendo o símbolo do Javinha aqui o programa. Então aqui no caso ele nem mostrou. Tem comportamentos diferentes, sabe? De vez em quando mostra, tem vez que não mostra, aquela uma piscadinha rápida. Então beleza, aí agora eu vou voltar aqui pro... Deixa eu deixar ali onde que estava mesmo. Deixa eu voltar agora para a edição para a gente continuar mostrando aqui as configurações que nós estamos trabalhando hoje. Então eu vou comentar aqui o Iconifed e agora eu vou colocar o set resizable false. Nós não vamos conseguir redimensionar essa janela. Ela vai abrir centralizada e nós não vamos conseguir redimensionar ela. Ela vai ficar em tamanho fixo. Então ele serve para quando você quiser desenvolver uma janela que ela não redimensiona, você coloca esse daí. Esse aí eu uso muito. Nós vamos até usar ele quando for desenvolver nossa aplicação final, para as janelinhas que vai estar sendo feita a edição dos contatos, elas não vão ser redimensionadas. Eu vou usar esse método aí, Java config janela. Então vai lá. Aí, ó, igual eu falei, o set location está definido lá, mas ele perde o funcionamento dele quando a gente declara esse resizable. Então aqui, ó, a janela abriu aqui. No Linux nem mostra aquele ícone, né, de redimensionamento. Lá no Windows mostra, só que ele fica sem funcionamento. Você tenta clicar nele, ele nem mostra ser feito aqui, ó. Ele fica tipo assim, sem uso. Aí, ó, a gente consegue minimizar o programa, estabelecer ele aqui e fechar, mas com esse método declarado você não consegue redimensionar as janelas, né? Então vamos voltar no Vim lá de novo.
vou comentar esse método aí. Agora nós vamos começar a trabalhar com os métodos de fechamento. Eu vou mostrar o funcionamento primeiro do Radeon Close. Tá aí, vou salvar aqui, vamos compilar ele. Esse é o Radeon Close. Tá mostrando para vocês aqui o que vai acontecer. A janela vai abrir normal, tranquilo, centralizadinha, bonitinha. Só que na hora de fechar, dá uma olhada no prompt aqui, ó. Vou fechar o programa. Olha lá, ele não liberou o prompt, ou seja, o programa está em execução. Para mim saber no Linux que não tem aquele gerenciador de tarefas do Windows, eu olho aqui por esse gerenciador de processos, que é feito aqui no PS. Eu abri outra janela, tá? Ctrl Alt T. PSAUX, Enter. Lá embaixo, vocês podem ver aqui, ó, tá mostrando os processos aqui. Esse aqui é o gerenciador de processos do Linux, a gente vê pelo prompt. Tem programas que mostram também, mas eu olho pelo prompt aqui, ó. Tá o usuário Clayton, o processo, o ID é esse, e tá aqui, ó, Java config janela. Ou seja, o programa que está executando é o Java, que é a nossa JVM, é o Java.exe que está executando o programa config janela. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Por exemplo, aquele programa está rodando lá. Aquele prompt ali, por exemplo, eu não consigo usar não, ó. Deixa eu voltar nele aqui. Não, é esse aqui. É esse aqui. Esse aqui, por exemplo, eu não consigo usar. Se eu tentar fechar ele, olha aqui. Fechar esse terminal vai matar o processo. O processo tá, então não vou fechar. Aí eu teria que fazer o seguinte. Existe um comando aqui vou até diminuir isso aqui para vocês verem o liberamento ali, ó. Dá uma olhada lá, ó. Existe um comando no Linux. Você usa o PSAUX primeiro para mostrar os processos. Localiza o processo que você quer, que é esse aqui, né, no caso. É esse aqui, ó. Nós vamos pegar esse ID aqui, ó, 4979. Então eu vou digitar para me fechar ele o kill -9 e o número do processo que eu quero fechar. Cuidado com isso aí para não fechar processos de partes do sistema que estão em funcionamento, tá? Então aqui, ó, eu vou clicar aqui, vai liberar lá, ó. Olha lá, morto. Aquela palavra morto ali que mostrou quer dizer que o processo está morto, o programa não existe mais, ó. Eu vou repetir aqui só para vocês verem o PSAUX que eu acabei de fazer ali, ó. Não tem mais aqui embaixo, tá vendo? Não tem aquele processo que está rodando. Então, quando a gente define lá faz a definição daquele método de fechamento como Radeon Close, é isso aí que vai acontecer. Você acha que o programa fechou, aparentemente fechou. O usuário comum não sabe o que está acontecendo. Então isso aqui serve até como ferramenta para pessoas que têm intenção de fazer softwares maliciosos, né? Que ele vai, enquanto o cliente acha que fechou o programa, ele está executando outras operações, mas pessoas de bem como a gente não vai estar fazendo isso aí não, né? Então eu vou fechar esse Radeon Close. Agora eu vou liberar aqui o do Nothing Close. Vou mostrar que a gente não vai conseguir fechar a janela. Não fecha a janela porque... Então tá, vamos voltar aqui. Java config janela. Beleza, a janela está aberta. Tenta fechar ali para você ver. Fecha não. Tá, aí teria que ter um método aqui para eu conseguir fechar. Agora, como eu já mostrei para vocês ali uma utilização, deixa ele aqui. Vou abrir outro prompt de novo. Nós vamos fazer o seguinte. Para mim conseguir fechar essa janela aqui no Linux, eu utilizo esse mesmo sistema aqui. PS. Deixa eu voltar para essa janela aqui. PSAUX. O processo está lá, ó, Java config janela. Agora já está com outro número de processo, que é outra execução, 5095. Então, para mim fechar aquela janela ali, essa aqui, dá uma olhada aí. Põe kill -9. Processo lá, os 5095. Tá aí. Janela fechada, morreu, liberou. Olha lá, morto. Entendeu? Então, agora deixa essa janela aberta aí, talvez eu precise dela de novo. Deixa eu voltar aqui no Vim config janela. Vamos continuar com o nosso trabalho aqui, que já está finalizando. Eu vou mostrar no Windows, né? Como eu disse agora, toda a janelinha. Agora eu quero reservar o finalzinho da aula para mostrar só o funcionamento no Windows lá. Então, comentando ela aqui. E vamos para o último. Que eu tinha falado que para mim isso aqui eu não vejo diferença nenhuma nele no primeiro Exit on Close. É a mesma coisa. Às vezes pode até ter, eu nem consigo perceber isso aqui não. Vou compilar ele aqui e vou mostrar lá. Tá aí, ó. Java config janela, abriu a janelinha normal aqui, fechou. Aí, ó. Não sei o que acontece, para mim é a mesma coisa. Então tá aí, gente, ó, a aula de hoje a gente falou sobre isso aqui. Nessa parte, aliás, eu não estou finalizando a aula aqui não. Nessa parte aqui no Linux nós vimos sobre os métodos de abrir janela maximizada, minimizada,
impedir que a janela seja redimensionada e os outros métodos de fechamento. Eu vou voltar aqui que eu gosto de deixar naquilo lá. Mania é mania, né? Deixa no set default close up. Então tá, o programa voltou do meu jeitinho que tava. Agora eu vou lá no... Vou só pausar aqui, vocês não vão nem perceber a alteração. Vou pausar, vou pegar esse programa aqui e vou levar ele lá pro Windows pra gente trabalhar lá. Então, só dar uma pausada aqui rapidinho. Então, retornando aqui no Windows, eu já estou aqui com o programa config janela salva aqui na pasta, né? Vou limpar aqui, vou compilar ele aqui. Javac config janela. Deixa eu primeiro até abrir ele aqui, que nós vamos ter que fazer as ediçõezinhas, né? Então, vou deixar aqui config janela, ele vai abrir lá no Notepad++. Já está programado para isso. Então tá aí, ó. Inicialmente o programa está normal aqui, ó. Ele vai abrir primeiro, vou fazer as mesmas execuções aqui. Então eu vou compilar o programa, fazer a compilação dele aqui e vamos observar as execuções do programa aqui no Windows agora, né? Fazendo a compilação aqui, sempre demora mais um pouquinho porque eu estou utilizando a máquina virtual, ela está compartilhando memória com o sistema principal e esse virtual aqui, além do programa que está rodando a máquina virtual, né? Aliás, a máquina virtual que está rodando o sistema operacional que está instalado nela, que é o Windows 7. Então vai lá, Enter. Vai abrir nossa janelinha aí e vamos observar o funcionamento, né? Vai ficar tudo, olha lá, ó, janela gráfica em Java, mais configurações igualzinho. Aqui só altera o seguinte, que é igual eu mostrei, as janelas no Windows ele entra o ícone, né? No Linux não. Tá aí, funcionamento dos botões, estendendo, voltando ao normal, fechando. Então agora aqui no programa que nós vamos começar a fazer aquelas alteraçõezinhas lá, né? Eu vou tirar aqui, vou salvar, vou compilar novamente. Agora já é para abrir a janela maximizada. Vou compilar e vou executar. Deixa eu só descer aqui, que esse é o contrário. Tá aí, janela maximizada, eu fiz a alteração. Fechando de novo. Vamos rapidinho aqui para ela não se estender muito, né? Então tá aqui. Agora eu vou pegar, vou comentar aqui de novo, vou descomentar, ela vai abrir minimizada dessa vez. Tá lá. Compilando novamente. Voltando aqui para execução, ela vai abrir minimizada aí, ó. Igual eu falei, no Windows mostra piscadinha. Tá aqui o programa. Minimiza, volta. Só na hora de abrir o programa, viu? O restante é tudo igual, ele continua funcionando do mesmo jeito. Tem alguns programas que eu já usei que faz isso. Eu nem ficava procurando programa, cadê? Tá, o bichinho tava minimizado lá. Deixa eu só voltar aqui nessa janela aqui. Não, pera aí. Vamos aqui para a ediçãozinha aqui, né? De novo. Vou comentar esse minimized e vamos testar o resizable. Voltando. Compilando. Várias compilações, várias execuções. Para nós vermos aí o funcionamento. Tá aí. Tá vendo? Lá no Linux eu tinha mostrado que esse botão aqui ele some, né? Aqui no Windows ele continua, só que ele tá nulo, ó. Não tem efeito nenhum nele. Então a gente consegue só minimizar o programa, maximizar de jeito nenhum. Então é o set resizable false que faz isso daí. Voltando aqui, agora eu vou comentar ele de novo. E vamos trabalhar agora com os métodos de fechamento. Então vou comentar o exit on close, vou para o hide on close, salvo com Ctrl S. Deixa eu limpar essa tela que já deu demais e vamos compilar novamente. Agora aqui é aquela questão, né? Executa normal e só na hora de fechar é que altera o funcionamento. Tá aí, a janela tá bonitinha, né? Vou fechar ela. Aí ó, o prompt não foi liberado e aqui eu já deixei o gerenciador de tarefas aberto para mostrar. Quando você executa um programa Java e através lá do prompt, sempre mostra isso aqui. E se mesmo se não for no prompt, for com ícone, quando ele está já com ícone de execução, mostra isso aqui, ó, JavaX. Aqui só não faz igual o Linux lá, que mostra o nome do programa. Ele não mostra, só mostra o java.exe, que é o programa que está executando. Então, para mim fechar, eu clico em cima e venho aqui em finalizar o processo. Aí ele vai perguntar, eu vou finalizar e ele liberou lá. Está liberado, o programa não está aberto mais. Não estava nem mostrando o programa, só que ele ainda estava em funcionamento, né?
Deixa eu voltar aqui pro nosso amigo aqui, vou comentar esse hide on close e agora eu vou mostrar o do off no close, né? Do off é o do off no close, aquilo que a gente não consegue, Ctrl Z, a gente não consegue fechar. Então vamos compilar novamente, vamos executar Java config janela. Tá aí, olha lá, ó, voltar o processo lá, aquele de novo aqui, ó, java.exe, a janela tá aí, a gente não consegue fechar ela de forma alguma. Você minimiza, volta, redimensiona, volta de novo, mas não fecha. Então a gente vai ter que finalizar o processo de novo, e aqui, ó. Então já fique sabendo, quando você estiver desenvolvendo aí que alguma coisa ficar complicada, você vem aqui no gerenciador de processos, né? Eu abro ele aqui, ó. Aqui no Windows 7 eu digito gerenciador de tarefas, aliás. E aí no gerenciador de tarefas ele aparece assim, geralmente você clica em processo para ver. Tá aí JavaX, finalizar. Vamos acabar ali com a execução do programa, que está consumindo memória. E para finalizar a aula de hoje, eu vou mostrar aqui agora o último, que é o Dispose on Close, que é a mesma coisa, não vejo diferença dele não, mas só para mostrar e finalizar, né? Tá aí salvando, voltando aqui no prompt de comando, compilando java config janela.java, executando com java config janela. Aí o programa abriu, fechou bonitinho. Aqui no gerenciador de tarefas não tem nada. Olha lá, ele estava aqui, acabou de sair. Então, gente, a aula de hoje é isso daí. Na próxima aula a gente vai falar sobre configurações personalizadas, na visibilidade, cores. Nós vamos começar a trabalhar com rótulos também, né? Colocar rótulos dentro da janela, né? Que são os textos, né? Que a gente vai estar colocando. E inclusive vou mostrar também como colocar eles com cores personalizadas. Então um abraço e até a próxima aula.